Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Então vamos lá, perguntas e respostas. Gostei da última live, vamos emendar, porque achei bem rica. Quando eu fui editar, nossa, saiu muito conteúdo legal. E foi gostoso para mim também, porque eu não fiquei preso num tema só. E eu gosto dessa coisa de deixar o pensamento metafísico ir e voltar. Então gostei bastante e resolvi fazer o replay. Hoje é dia de perguntas, Célia, sim? Resolvi fazer o replay. E aí eu acho que eu vou fazer umas 2, 3 vezes por mês de perguntas e respostas e um tema único por mês. Para ficar mais aberto, não ficar tão ditador, um tema só e tal. E aí vamos indo assim, vamos ver o que dá. Gosto de testes. Vamos lá. Fábio, professor, meditar com ou sem plantas de poder tem alguma diferença? Total. Meditação não deve ser utilizada com nenhum tipo de substância que altere a consciência. A meditação é o ato de consciência absoluta. Nós temos uma ideia errada de meditação. A meditação, fizeram scanners em monges que meditavam há muitos anos em estado de meditação e viram que a atividade cerebral é muito mais intensa em meditação do que em vigília normal. Por que isso acontece? Porque o estado meditativo não é o estado de não fazer nada, é o estado de prestar atenção em tudo. Você, quando a meditação verdadeira, você presta atenção nos seus pensamentos, você presta atenção no seu corpo físico, você presta atenção nos seus sentimentos. Então é um estado de consciência máxima. Não existe no planeta Terra um estado de maior consciência do que a meditação. Qualquer coisa que interfira na consciência, que altere seu estado de consciência, não é meditação. Não é meditação. Inclusive, eu falo, quem é aluno meu de meditação já ouviu falando, que nem música eu gosto de utilizar. Por quê? A meditação é um ato solitário, é um ato nosso, apenas com o nosso corpo, com a nossa respiração, com os nossos pensamentos e mais nada. Se você condiciona seu cérebro com uma música, com uma planta de poder ou com qualquer coisa, você fica escravo disso para conseguir chegar em estados meditativos. E a meditação é libertação e não escravidão. A meditação justamente é o caminho que vai te mostrar que você não precisa de nada na vida a não ser você mesmo. A não ser a sua própria consciência integrada com todo o seu ser. Então qualquer coisa que, vamos dizer, condicione sua mente a meditar vai atrapalhar a sua meditação. E a meditação mais simples que tem, inclusive hoje era o tema dessa live, eu já até emendo com exercício simples. Não existe exercício mais simples e mais complexo do que esse que eu vou passar, e é o exercício mais básico de meditação. Feche os olhos, preste atenção na respiração. Não interfira na respiração, apenas preste atenção no ar entrando, inflando os pulmões, saindo. Inflando os pulmões, saindo. Vai vir um pensamento, normal. Muitas pessoas acham que meditar é parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Meditar é prestar atenção nos pensamentos. Você prestando atenção nos pensamentos, você começa a entender como funciona a sua mente, como funciona seu cérebro, como seu cérebro produz um pensamento, como esse pensamento se desenvolve, como a partir de um pensamento gera um sentimento e como esse pensamento vai embora. Isso vem através da observação. Então você está lá prestando atenção na respiração, vai vir um pensamento. Você não tenta evitar esse pensamento, você simplesmente observa ele como uma terceira pessoa, afastada, não se relaciona com esse pensamento e deixa ele passar como uma nuvem. Imediatamente, para quem não tem treino, vai vir outro pensamento, você deixa passar. Imediatamente vai vir outro, você deixa passar. É um exercício que a gente chama de gangorra. Veio o pensamento, você coloca atenção na respiração. Veio um pensamento, você coloca atenção na respiração. Veio um pensamento, você coloca atenção na respiração. Isso é como se fosse uma musculação para o cérebro. Com o tempo, os intervalos de pensamento vão ficando espaçados. Isso é, eles não vão ser tão contínuos. Vai passar um pensamento, vai dar um intervalo, às vezes pequeno, às vezes longo, e vai vir outro pensamento. É nesse silêncio que existe a meditação, no intervalo de pensamentos. A meditação, principalmente, vai te trazer consciência de como funciona o seu cérebro. Porque, veja, nós nascemos e não veio um manual de instrução. Nós não nascemos com um manual de instrução. O nosso cérebro funciona assim, 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 assim.
Mas antigos iogues, budistas, seitas iniciáticas de 5, 7 mil anos atrás já estudam o cérebro humano. Então ele já tem uma espécie de um caminho para seguirmos. E esse caminho é a meditação. Através da meditação você vai compreender como seus pensamentos surgem. Primeiro momento você vai compreender que você não é os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos é produto do seu cérebro. O pensamento é produto da sua mente, do seu cérebro, do seu ego, não do seu eu. Você vai compreender como esses pensamentos surgem, como a partir de um pensamento gera um sentimento, e a partir desse sentimento gera uma frequência vibracional, e a partir dessa frequência vibracional interfere em toda a sua vida. Você vai compreender que os pensamentos passam quando você simplesmente fica observando eles e não se associa a eles, e como eles vão embora. A ideia de uma nuvem. O sol está brilhando, a sua consciência. O pensamento vem como uma nuvem e cobre a consciência. Você simplesmente espera ele passar. Ele passa e novamente o sol nasce. Conforme você vai treinando, esses intervalos de pensamentos, esses silêncios entre pensamentos vão ficando maiores. Nesse silêncio que se encontra o divino. O divino não se encontra na tagarelice da mente, a mente que fica pensando sem parar. O divino se encontra no silêncio, no estado que os budistas chamam de não ser. Existe uma frase budista que fala: quando você não é, é que você é tudo. O que isso quer dizer? É que quando param seus processos de associações mentais, quando a sua mente, quando o seu pensamento entra em silêncio, você realmente acessa a sua parte divina. Você acessa a sua, vamos dizer, a sua partícula divina. Enquanto o cérebro está lançando pensamentos, enquanto nós estamos nos associando com os pensamentos, essa parte divina fica silenciada, fica quieta. A partir do momento que você começa a criar intervalos de silêncio na mente, você vai acessando essa parte divina. E aí você vai compreendendo quem você é. Fora milhares de benefícios da meditação. Aqui eu não vou fazer a live sobre meditação, mas milhares de benefícios de meditação. Ontem me perguntaram, uma aluna me perguntou no curso, que ela estava começando em espiritualidade. O que eu recomendaria para ela? Eu recomendo o seguinte tripé para a espiritualidade. Você quer realmente compreender a espiritualidade? Pratique 3 coisas na vida. E é prática, não adianta estudar, ler, nada. É prática. Meditação, atenção plena e projeção astral. Essas 3 coisas. Se você realmente praticar essas 3 coisas na vida, atenção plena, meditação e projeção astral, você não precisa de mais nada. Mais nada. Você não vai precisar mais de ninguém falando para você o que é espiritualidade. Você vai encontrar todas as respostas que você busca na sua vida sozinho, praticando essas 3 coisas. Para mim é o pilar da espiritualidade no planeta Terra, são essas 3 coisas. Atenção plena, meditação e projeção astral. Com isso, você já tem 99% de toda a espiritualidade, o que nós chamamos de espiritualidade, que nada mais é do que multidimensionalidade, ao seu dispor, e sozinho. Sem artifício, sem planta de poder, sem nada, sem ninguém. Você sozinho, com a sua consciência, vai chegar às respostas que você busca sozinho. Mas prática, tem que praticar diariamente essas 3 coisas. E aí sozinho você vai encontrar as respostas. A projeção astral a gente pode praticar todos os dias. Veja, todos os dias nós fazemos projeção astral. As técnicas de projeção astral não são para sair do corpo. Todos nós saímos do corpo todos os dias. Todos os dias nós saímos do corpo. Aliás, não só os seres humanos. Animais também saem do corpo. Todo ser vivo que está encarnado no planeta Terra faz projeção astral à noite, que é um modo do nosso corpo físico se recarregar, nosso corpo energético se recarregar. É um processo, vamos dizer, chega até a ser fisiológico. Depois que nós atingimos onda θ no nosso cérebro vai caindo das frequências de estado de atenção, vai caindo, entra em θ. A partir do momento que entra em θ e vai caindo em θ, a nossa consciência é ejetada do corpo. Por que existe esse fenômeno, que a consciência é ejetada do corpo? Para conseguir recarregar e limpar melhor o corpo físico, para fazer os processos fisiológicos do corpo físico, duplicação celular, limpeza do sistema linfático, descarregar informações do cérebro, etc. Então o corpo físico consegue se regenerar melhor, a consciência estando fora dele. E ao mesmo tempo o corpo energético consegue captar mais energia, mais prana, mais chi, estando fora do corpo físico. Então todas as noites nós fazemos projeção astral. As técnicas de projeção astral são para lembrar das experiências que nós tivemos fora do corpo.
Primeiro, para termos consciência que estamos fora do corpo. E segundo, para lembrarmos dessa experiência. Aí entra numa teoria bem profunda de cérebro físico. Por que nós não lembramos fora do corpo? Como trazer essa informação fora do corpo? Basicamente, nós conseguimos trazer essa informação fora do corpo baseada em duas coisas. Chakras. Os nossos chakras têm que ter capacidade de absorção de energia. Não vou entrar aqui na teoria profunda da projeção astral, mas os nossos chakras, temos que fazer exercício para ativar nossos chakras, para melhorar nossos chakras, para eles conseguirem captar um pacote maior de energia, e temos que melhorar o nosso cérebro físico e nosso corpo energético, para que essa informação que nós tivemos fora do corpo seja processada melhor pela mente, para que a nossa mente processe e consiga trazer para o nosso cérebro físico. Mas todos nós praticamos projeção astral à noite, por isso que não existe risco da projeção astral, porque se existisse já estaríamos todos mortos. Todos mortos, se existisse algum risco. Que todas as noites nós fazemos projeção astral. A questão é lembrar. O X da história é lembrar. Vou ver para o YouTube e já volto aqui para o Instagram. A metafísica é uma área de trabalho exclusiva da filosofia ou todos os terapeutas são estudiosos metafísicos? Veja, a metafísica todo ser humano é um metafísico. Todo ser humano é um metafísico. Aliás, a minha corrente de pensamento é: todo ser humano é livre para pensar, deveria exercer o seu pensamento, deveria exercer seu poder de reflexão. Todo ser humano é um filósofo. Todo ser humano é um filósofo. Você não precisa ter um título de filosofia para dizer que você é um filósofo. Você não precisa ter um título de metafísico para dizer que você é um metafísico. O metafísico é um curioso, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que não se conforma com as explicações dadas pelos cientistas, pela realidade física. O metafísico se pergunta fundamentalmente de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que é morte, o que é ser feliz, por que eu sinto saudades, mas afinal o que é saudades? O que é amizade, o que é um relacionamento, e vai fazendo perguntas em todas as áreas da vida. E o metafísico verdadeiro é aquele que utiliza a própria vida de laboratório. Ele vai vivendo, ele se lança na vida, ele vai experimentando coisas na vida, ele vai tendo experiências, e a partir dessas experiências ele vai chegando a conclusões sobre a realidade, que é uma realidade individual, porque a metafísica não pode ser provada. Novamente, eu não posso provar o que é projeção astral, não consigo. Não dá para eu ir com uma câmera na quarta dimensão e voltar com uma foto da projeção astral. Como é impossível provar como o Reiki funciona na terceira dimensão por enquanto. Agora, 2022, quem sabe mais para frente, conseguimos achar respostas. Então, tudo isso que não pode ser provado pela ciência é metafísica. Até hoje os cientistas se fazem a seguinte pergunta: o que é amor? O que é amor? O que é amor? É algo que não tem como provar o amor. Como é que eu posso provar o que é amor? Como eu posso definir o que é amor? Como eu posso definir o que é amar? Não tem explicação. É um sentimento, é algo abstrato que os poetas, a poesia, traduzem em palavras e chegam um pouco perto desse sentimento. Mas se racionalizamos o amor, não é amar. Como o que é saudades? Não dá para explicar o que é saudades, é um sentimento. Como não dá para explicar o que é a dor de perder alguém, não dá para explicar, é um sentimento. Então, tudo isso gira em torno da metafísica. O grande X da história é que os seres humanos não foram educados para serem pensadores. Os seres humanos foram educados para serem papagaios. O que é ser papagaio? Ficar repetindo o que os outros falam. Isso começa na nossa educação escolar, que prioriza as pessoas decorarem coisas em vez de pensarem. Tanto que todo o nosso sistema de ensino, até a faculdade, aqueles que têm boa memória fotográfica são os que vão melhores. Aqueles que conseguem decorar as coisas são os que vão melhores. Porque não é interessante para a sociedade que tenha pensadores. O que fundamentalmente a sociedade quer? Quer técnicos. Técnicos. Alguém que execute uma tarefa repetitiva, dia após dia, bem feito, e acabou. E acabou. É isso. É esse tipo de pessoa que a sociedade treina. Não treinamos seres humanos para ser pensadores. Treinamos seres humanos para ser uma espécie de robô, uma espécie de máquina, que aprende lá um conjunto de coisas e vai ficar repetindo aquilo até morrer, para alimentar todo um sistema socioeconômico.
Não é ensinado que nós podemos pensar. E o pior, aí vem toda uma série de preconceitos sociais em que a elite do mundo, não apenas do Brasil, coloca seus filhos em escolas que ensinam a pensar e o resto de toda a população, vamos dizer, fica marginalizada no conhecimento. E esses títulos universitários, doutor, mestrado e tudo isso, serve para marginalizar as pessoas. Porque a pessoa pensa, eu não tenho faculdade, então eu não tenho direito de pensar. Eu mal terminei o meu primeiro grau, então eu não tenho direito de pensar. Porque se, vamos dizer, condicionou a sociedade a você só pode ser um pensador se você tiver um diploma. Se você não tem um diploma, você não tem o direito de pensar. Mas o direito de pensar é um direito inato do ser humano. É um direito inato. O grande característica da raça humana é o pensamento. É o pensamento, é o ato de refletirmos, é o ato de indagarmos, é o ato de chegar, fazermos perguntas, mas não educamos nossas crianças a fazer perguntas. Aliás, quando a criança começa a perguntar muito, ela incomoda. Se a criança começa a perguntar muito numa classe de aula, ela começa a incomodar. Imediatamente ela é punida pelo sistema para que ela se enquadre, vire um robozinho e acabou, e faça o que eu estou mandando, cala a boca, e zero na prova e acabou. E assim vai por toda a vida. Então, poucas pessoas no mundo têm o ato de rebeldia de pensar. De pensar. Tipo, eu vou pensar. A maioria simplesmente obedece. Obedece sistemas religiosos, obedece sistemas socioeconômicos, obedece sistemas culturais e ficam como se fossem cordeirinhos, obedecendo tudo isso até o fim da vida. Porque não é interessante para pessoas que tomam conta desse sistema que as pessoas pensem. Que as pessoas pensem. Porque a partir do momento que as pessoas começarem a pensar, vai ver que 90% dessa sociedade que nós construímos não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É uma sociedade que não faz sentido nenhum. Novamente, voltando, toda live eu falo isso, uma sociedade que prioriza o PIB em vez da felicidade, não é uma sociedade que tem muita chance de, vamos dizer, das pessoas terem conforto nessa sociedade. Onde números são mais importantes que pessoas, onde a economia é mais importante do que a felicidade das pessoas que vivem, isso é provado através de estatísticas. Países altamente desenvolvidos, que têm PIBs enormes e economias altamente desenvolvidas, as pessoas se suicidam, entram em loucura, se suicidam, se jogam de uma ponte. Como pode isso? Então, a própria demonstração do que nós vivemos mostra que riqueza e poder e PIB não tem nada a ver com felicidade. Não tem nada a ver com felicidade. Mas é uma sociedade que prioriza outras coisas que não a felicidade das pessoas. E aí vemos um planeta inteiro enlouquecendo. Nossa, essa pergunta foi longe, hein? Essa pergunta foi longe. O que se chama iniciação envolve essas três técnicas? Veja, sim. O hermetismo, vamos voltar lá para o hermetismo, que é a base de toda a espiritualidade é o hermetismo. Tudo que nós conhecemos de espiritualidade hoje vem lá do hermetismo do Egito. Sacerdotes do Egito, etc., que herdaram esse conhecimento de Lemúria e Atlântida, que herdaram esse conhecimento de civilizações anteriores. Isso é, as coisas foram sendo transmitidas e alguma coisa chegou até o hermetismo, até o que nós chamamos dessa civilização humana que nós conhecemos hoje. E a partir do hermetismo surgiu quase todas as religiões, surgiu tudo que nós chamamos de ordens iniciáticas, ordens secretas, magia, alquimia, astrologia, tudo veio do hermetismo. Querem estudar espiritualidade na raiz? Estude hermetismo. 7 Leis Herméticas, o Kybalion. O Kybalion é um bom livro para você começar a entender sobre espiritualidade. Aliás, o que a mecânica quântica fala hoje, o Kybalion já falava há muito tempo, o hermetismo já fala isso há 5.000 anos antes de Cristo. Ah, mas você está falando que tudo é vibração? Eu não estou falando nada, isso está no hermetismo, 5.000 anos atrás, princípio hermético, tudo é vibração, primeiro princípio, tudo é mente. Está tudo lá no hermetismo. Bom, quase todas as ordens iniciáticas, e principalmente o hermetismo, a projeção astral era o fator principal para saber quando a pessoa, vamos dizer, passava de nível. A pessoa, se era considerada um iniciado, se ela era capaz de fazer projeção astral. Por que isso?
Porque aí a pessoa tinha contato com outras dimensões. A partir daí ela ia sozinha atrás do conhecimento. Ela não precisava mais de mestres, mentores, nem nada. A partir daí ela se tornava um iniciado. A partir daí ela entrava em contato com mentores espirituais, com escolas espirituais fora do corpo, com seres de outro planeta e etc. E aí ela ia desenvolver o estudo espiritual dela por conta dela. Então, um dos rituais de iniciação do hermetismo era trancava a pessoa numa tumba, e colocava um papiro do lado de fora da tumba. A pessoa tinha que conseguir sair do corpo, vir até o papiro, ler o que estava escrito no papiro e de dentro da tumba gritar o que estava escrito no papiro. Se ele conseguisse sair do corpo e falar o que estava no papiro, eles abriam a tumba. Se não, deixava a pessoa morrer lá. Você vê como eles levavam a sério esse negócio de projeção astral, que é antigo. Mais antigo do que o Sol. Desde sempre existe. Claro que as escolas iniciáticas não levaram a coisa tão a ferro e fogo, deixar a pessoa morrer por causa disso. Algumas até levaram, algumas ordens secretas, até o século passado, levavam essa história de que você, para ser um iniciado, tinha que conseguir fazer projeção astral. Mas é um pré-requisito. O primeiro pré-requisito para você praticar qualquer tipo de espiritualidade é aprender a controlar seus pensamentos. Sem controle do que se pensa, esquece. Isso, por exemplo, está na Arca de Davi, na história de Davi, que para tocar a arca ele teve que ficar não sei quantos dias purificando os próprios pensamentos. Então, sem controle mental, você não consegue fazer nada em espiritualidade. Nada, nem atendimento holístico. Nem atendimento holístico. Então, primeiro é aprender a ter controle mental, ter controle sobre o que pensa. Eu controlo o meu cérebro, não meu cérebro me controla. Eu controlo meus sentimentos, não meus sentimentos me controlam. O segundo passo é saber quem você é. Quem te traz isso é a meditação. Quem eu sou? Isso vai vir através da meditação. Tudo que está jogado no inconsciente, todas as programações, todas as nossas raivas reprimidas, ódios, todas as nossas sombras vão aparecer na meditação. E aí você vai ter contato com quem você é. E a projeção astral, que quebra a noção de que só existe isso, só existe essa realidade. A partir daí abre todas as dimensões e você compreende que o universo é multidimensional. Então, esses são novamente os 3 passos para qualquer tipo de iniciação mágica, espiritual, etc. Querem fazer algo por vocês, pratiquem essas 3 coisas. Vamos lá. Professor, como ajudar um cliente com traumas de ordem financeira? A pessoa está muito abatida e se culpando por perdas de dinheiro. Veja, dinheiro é chakra básico, é algo bem material. Aliás, uma das coisas mais fáceis, eu não quero ser hipócrita aqui, nem ficar falando nada, mas uma das coisas mais fáceis de se administrar é dinheiro. Porque o dinheiro, a regra do dinheiro é bem simples. Ou se sabe a regra do dinheiro, ou não se sabe. Se não se sabe, não tem. Se se sabe, tem. É tão simples que mesmo as pessoas que não fazem cocriação, não são espirituais, nada, a partir do momento que elas trabalham e sabem como ganhar e como administrar o dinheiro, elas prosperam, independente se elas têm intenção boa ou ruim na vida, negativa ou positiva, se são espirituais ou não, porque é uma regra bem simples. A questão do dinheiro é a mesma questão de como o leão consegue uma zebra, conhecimento. Como um animal consegue a sua caça e se alimentar, conhecimento desse animal. Os que não conseguem isso morrem de fome, os que desenvolvem isso comem. O dinheiro é a mesma coisa. A primeira coisa é, sempre que eu vou dar aula de cocriação, eu falo, antes de fazer cocriação, vá fazer um curso no Sebrae. Vá fazer um curso de finanças pessoais, vai fazer um curso de contabilidade, um curso de administração de empresas, porque o dinheiro tem suas regras próprias, tem o seu sistema próprio. Se você entende como funciona esse sistema do dinheiro, você ganha dinheiro. Se você não entende como funciona, você não ganha ou perde. Dou sempre o exemplo da pessoa que monta a loja de bolo na esquina. A pessoa monta a loja de bolo na esquina, começou a entrar dinheiro. Ela tira dinheiro do negócio e vai para Disneylândia com a família. Aí foi para Disneylândia, ficou uma semana pondo foto no Instagram, não sei o que, tirou dinheiro do negócio, foi para Disneylândia. Voltou, quebrou o freezer dela. Ela não tem capital reserva. Vai no banco, pede um empréstimo. Pegou um empréstimo, comprou lá o freezer novo. A partir daí, uma parte da renda dela já é do banco. Outro funcionário vai, pede demissão, processo trabalhista. Aí, mais uma parte da renda dela vai para o banco. Quando ela vê, o negócio inteiro dela está na mão do banco. Ela não consegue mais pagar a dívida.
Por fim, negócio fale, fecha, pessoa perde tudo e aí a culpa é de Deus. Aí a culpa é de Deus. Mas amigo, você que tirou dinheiro do negócio para ir para Disneylândia com a sua família, você que tirou dinheiro do negócio que era para ter um capital reserva, que era para ter um fundo de reserva, para viver uma vida de conto de fadas, que você viu na novela e achou que devia ter o carrão de 200 mil reais. Então o dinheiro é bem simples. O dinheiro é bem simples, a lógica do dinheiro. Sempre que meus alunos me perguntam como eu faço para ajudar alguém que está com problemas financeiros, ensine finança para a pessoa. Peraí, você tem uma planilha, pessoal? Você sabe quanto você gasta por mês? Não. Primeira coisa, quebra seu cartão de crédito. Pega o cartão de crédito e pica. Pica o cartão de crédito. A pior coisa que existe é cartão de crédito. Ou eu tenho dinheiro para comprar à vista ou não compro. Ponto. Então, pega o cartão de crédito e pica. Quanto você gasta por mês? Não sei. Então vai ser difícil você organizar qualquer coisa na sua vida. Quanto você tem de dívida? Não sei. Vai ser difícil você organizar qualquer coisa na sua vida. Como eu faço para ganhar dinheiro? Como eu faço para entrar mais dinheiro? Para não sei o quê? Você tem que ter sabedoria. Tem que estudar. Ora, qualquer coisa que eu vou fazer na vida eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento. E ganhar dinheiro é ter conhecimento sobre ganhar dinheiro. E aonde eu tenho esse conhecimento? Aliás, o que mais tem na internet é vídeo de como administrar dinheiro, como fazer marketing, como fazer vendas, como contabilidade, como vender, como não sei o quê. Tem 1 milhão de vídeos. Agora, a pessoa prefere ficar vendo Big Brother ou ir no bar com os amigos do que estudar. Depois, não sabe por que não ganha. Porque o conhecimento é a chave da coisa. Para tudo na vida eu preciso ter conhecimento e ganhar dinheiro é a mesma coisa. E ganhar dinheiro é a mesma coisa. Por isso que também eu sou meio avesso a essa ideia de cocriação, que eu vou ficar no meu sofá imaginando as coisas e vão acontecer. Não vai. O planeta Terra é o planeta do trabalho. Não existe nenhum animal na natureza que não consiga o seu sustento através do trabalho. Não existe. Não existe no planeta Terra. Faz parte da terceira dimensão, estamos condicionados a ganhar nosso sustento através do trabalho. Claro, a cocriação vai ajudar, a sincronicidade vai ajudar se você estiver trabalhando, se você estiver em movimento. Se você estiver fazendo coisas para que isso aconteça. Agora, é a história do cara que quer ganhar na loteria, mas não joga. Mas você joga? Não. Então você não vai ganhar nunca. Ah, eu quero ter clientes. Tá, você se divulga, você aparece, você se mostra, você tem um produto, tá tudo organizado, você estudou? Não. Então você não vai ter cliente nenhum. Ora, vou abrir uma sala, vai encher de cliente. Como? Como vai encher de cliente? Tem que ter o sistema da Terra, o sistema terrestre. Isso tem que ter estudo. Tem que ter estudo. Então, a primeira coisa, quando as pessoas vêm reclamar sobre dinheiro comigo, e geralmente se colocam numa posição de vítima, porque, veja, as pessoas não estudam, as pessoas fazem um monte de besteira com dinheiro, e depois se colocam numa posição de vítima, achando que a vida fez isso com elas. A primeira coisa que eu falo, amigo, saia dessa posição de vítima. Você não é vítima de nada. Nós somos 100% responsáveis pelo que fazemos na nossa vida. 100%. 100%. Não é responsabilidade de ninguém, é nossa. É nossa. Então, o primeiro passo é a pessoa entender e assumir que eu sou responsável por essa situação que eu estou vivendo. Segundo passo é estudar, se aperfeiçoar, compreender, pedir ajuda para especialista. Se está com problema financeiro, vá num contador, vá no advogado, vá no analista financeiro. Em relação a dinheiro que nós estamos falando, peça ajuda. Peça ajuda. Reorganize suas finanças com sabedoria e compreenda, não existe vítima. Não existe vítima. Nós somos 100% responsáveis pela nossa existência. Ufa, essas perguntas estão longas hoje, hein? Ninguém do Instagram vai fazer pergunta? Só está no YouTube? Vou fazer no YouTube, depois volto aqui. Quando o senhor fez projeção astral e viu um cristal, como ele era no astral? Igual.
igual. Veja, a gente tem uma noção do mundo astral, da quarta dimensão, Gasparzinho. Nós vimos muito Gasparzinho quando era pequeno. É de uma cultura humana, de que as coisas no mundo espiritual nós somos fantasmas, que nós não tocamos nas coisas. A realidade na quarta dimensão é igual à realidade na terceira, no sentido sensorial. Nós tocamos nas coisas. Tocamos, como eu toco nisso. Como eu toco. Por que eu toco nisso aqui na terceira dimensão? Eu tenho um corpo físico que está calibrado sensorialmente para captar informações da terceira dimensão, dessa forma, dessa temperatura, dessa textura, dessa cor. Meus olhos estão calibrados para captar essa cor. Meus sensores na mão, meus nervos, meu sistema nervoso está captado para sentir as coisas na terceira dimensão. Quando eu transfiro minha consciência para um corpo astral, o corpo astral está calibrado para captar informações da dimensão astral. Então é igual, a mesma coisa. Um cristal aqui é a mesma coisa que um cristal lá. Claro, existem coisas a mais por causa da frequência vibracional da quarta dimensão que ocorre lá que não ocorre aqui. Mas fundamentalmente a sensação de materialidade é a mesma. Tanto que, pergunto a vocês, quando tiveram sonhos lúcidos, quantos de vocês já sentiram sabor comendo algo no sonho? Vamos falar de sonho, nem projeção. Sonho. Sei lá, comi um sorvete e senti o sabor do sorvete. Ué, mas você comeu o sorvete realmente? Não. Então por que você sentiu o sabor do sorvete? Ou quando eu abracei alguém num sonho, ou na projeção astral, eu senti o abraço. Por quê? Porque sua consciência estava num corpo específico calibrado para receber informações daquela dimensão. Por isso que com os nossos olhos físicos nós não enxergamos a quarta dimensão. Porque nossos olhos não estão calibrados para captar essas frequências vibracionais. Não estão calibrados. Estão calibrados para receber informações da terceira. Mas a sensação de materialidade é a mesma, não tem essa noção de fantasminha, camarada. Tudo continua igual, mas tudo é diferente. Tudo é igual, mas tudo é diferente. Essa é boa. Ó. Eu ouço barulho parecido com um trovão ou porta se fechando quando estou naquele quase sono completo. O que seria isso? Veja. Quando você entra em catalepsia projetiva é um estado de projeção astral, é um pré-estado de projeção astral. É quando o seu corpo físico está desligado. Veja, você desligou seu corpo físico, mas sua consciência continua acesa. Sua consciência continua acordada, mas seu corpo físico está dormindo. Você tenta se mexer, não consegue. Você tenta gritar, não consegue, porque seu corpo físico está desligado. A partir desse momento há um deslocamento da sua consciência do corpo físico. Quando começa esse deslocamento, essa consciência vai passando por uma malha magnética que envolve o corpo físico. Essa malha magnética é uma malha, vamos dizer, é como se fosse uma nuvem de tempestade eletromagnética. É como se a sua consciência estivesse passando por uma tempestade eletromagnética. Quando ela conseguir sair desse campo magnético do corpo físico, esses barulhos, esses sons, zumbido, essas coisas passam. Imagine um avião que está vindo, ele está vindo no ar, de repente tem uma nuvem na frente, carregada eletromagneticamente. O avião passa e chacoalha da turbulência. Aí ele passa a nuvem e vai. A mesma coisa, a nossa consciência está se projetando para fora do corpo. Quando ela começa a se projetar, existe um primeiro campo, que é um magnetismo, que aqui estão as formas pensamento, aqui estão as frequências vibracionais, aqui estão um monte de coisas nesse nosso campo consciencial. Quando a nossa consciência passa por esse campo, podemos escutar vozes, barulhos de trovão, zumbidos no ouvido, sons de estouro, etc. Quando ela passa essa malha magnética, simplesmente isso passa. E é uma questão apenas de acostumar com isso. Não tem nada de sobrenatural ou fantástico. Tibério, todos os desencarnados estão na quarta dimensão ou pode estar em outra dimensão também? Veja, isso também temos que ampliar um pouco nossa consciência em relação a isso. Não existe essa linha rígida, terceira, quarta dimensão. Terceira, quarta, quinta, sexta. Isso é um modo de falar. Pense como frequência vibracional. Imagine como ondas de rádio. Então você tem o dial do rádio, você tem lá 89.1, 89.2, 89.3, 89.4 e aí vai, todo o dial do rádio.
Quando eu sintonizo o rádio numa estação, eu pego aquela estação. Se eu mudo de estação, eu pego outra estação. Essa questão de dimensões é igual. Então vamos dizer, suposição, que aqui na terceira dimensão nós estamos na frequência 10, tá? 10. E vamos supor, isso é uma suposição, apenas para ilustrar, para conseguirmos compreender, que o que nós chamamos quarta dimensão é a frequência 20, ok? Só que da 10 para 20 existe a 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e por aí vai, até a 20ª dimensão. Quando eu faço projeção, falando antes do desencarne, quando eu faço projeção, eu posso cair em qualquer faixa de onda dessa. Por isso que muitas vezes eu faço projeção e estou no meu quarto físico, porque eu saí muito perto da frequência 10, que é a dimensão física. Vamos dizer, eu saí na 10.1. Aí eu consigo olhar o quarto físico, as pessoas que estão na rua, etc. Se eu saio e vou, por exemplo, para, em vez da 10.1, se eu vou para 15, acabou, meu quarto deixa de existir. Eu estou muito longe da dimensão física. Então, para cada frequência vibracional dessa, a realidade vai mudando. Isso explica, por exemplo, o umbral. Porque falam de regiões densas no umbral? Na verdade, são regiões com frequências vibracionais baixas. Por que falam de lindas cidades astrais? São frequências vibracionais altas dentro da quarta dimensão. Então, eu vou desencarnar e vou pro local de acordo com a minha frequência. Porque é físico. Não estou falando de física humana. Físico universal, físico divino. Então, se eu desencarnei na frequência 10.4, é para lá que eu vou. Se eu desencarnei na frequência vibracional 10.8, é para lá que eu vou. Se eu desencarnei na frequência vibracional 18, é para lá que eu vou. E isso vai fazendo a diferença de para onde vamos quando desencarnarmos. Por isso a importância de manter a nossa frequência vibracional alta. Porque todo o trabalho de mentores no plano astral nada mais é do que aumentar a frequência vibracional das pessoas. Por exemplo, se vocês olharem o canal do Saulo Calderon, do Wagner Borges e todas essas pessoas... Deixa eu ver um negócio aqui. E todas essas pessoas, o que eles falam? Dos passes energéticos, passes energéticos, passes energéticos. Que já aconteceu comigo algumas vezes. Os mentores nos chamam para dar passes energéticos em pessoas desencarnadas. Mas afinal, para que serve o passe energético? Para melhorar a frequência vibracional da pessoa. Quando você melhora a frequência vibracional da pessoa, o mentor consegue atuar e levar ela para uma frequência melhor. Então, essa divisão terceira e quarta dimensão não é uma divisão rígida. Eu morri, vou para a quarta. Não, eu posso ir para qualquer faixa dessa do dial. E cada faixa dessa é uma realidade distinta. É uma realidade diferente. Para vocês terem uma ideia, o que os espíritas chamam de Nosso Lar, aquele filme do André Luiz, o Nosso Lar, é considerado no espiritual como uma faixa intermediária. Intermediária. Por exemplo, novamente a ideia de a terceira dimensão está em 10 e a quarta dimensão em 20. Vamos dizer que o Nosso Lar está na 15. Não é nem ainda a pura quarta dimensão, ou puro astral. Como pessoas que desencarnam com desapego, com apego à minha casa, apego à minha mulher, apego ao meu carro, etc. Como elas estão muito apegadas à terceira dimensão, elas desencarnam e ficam na dimensão 3.1, lá, 10.1, muito próxima da dimensão física. E aí são esses fantasmas, que a gente chama de fantasmas, que ficam morando nas casas, assombração, essas pessoas que desencarnaram, mas como a frequência vibracional delas estava muito densa, ainda muito ligada ao planeta Terra, elas ficam presas, muito próxima da terceira dimensão. A única diferença dessas pessoas é que elas não têm um corpo físico. Mas a frequência vibracional dela é quase física, está quase na terceira dimensão. Aí ficam os mentores e toda uma equipe espiritual fazendo um trabalho de energização nessa pessoa para conseguir aumentar a frequência vibracional dela e conseguir deslocar ela dessa prisão que ela criou para ela mesma. Por isso, novamente, a importância da nossa frequência vibracional. Nós vamos para onde nós vibramos. Aliás, não vamos para onde nós vibramos. A nossa vida é de acordo com o que a gente vibra. Ai, mas Tibério, o que você está falando é pseudociência. É pseudociência, pronto. Já quero exemplificar antes que venha comentar. É pseudociência. É metafísica o que eu estou falando.
Não estou falando de frequência física humana, né? Estou falando apenas explicando, podemos chamar frequência de abobrinha. Pronto. Nós vamos para onde a nossa abobrinha está. E eu atraio na minha vida aquilo que a abobrinha que eu tenho. Pronto. Só para não criar confusões com os físicos. Mas basicamente o conceito é esse. A nossa vida é de acordo com o que a gente vibra. E nós vamos desencarnar de acordo com a nossa vibração. Então, novamente, o cuidado da nossa frequência vibracional. Professor, qual o ser mais negativo que o senhor já viu na sua forma astral? Muitos. Muitos. Mas por incrível que pareça, o ser mais negativo que eu vi foi eu mesmo em outra vida. Você vê como o julgamento é complicado. Já tinha visto algumas coisas bem terríveis, de frequência vibracional, seres bem terríveis. E aí, como eu ia no Hermínio, quem me conhece já ouviu falar do Hermínio, Hermínio Reis e tal, bababá, eu ia no Hermínio e por acaso fiz uma regressão com ele, e lá eu fui um voodoo numa vida e nunca senti tanto ódio quanto eu senti aquele dia. Nunca. Na minha existência, nunca senti tanto ódio. E eu passei uma vida inteira com ódio de não sei o quê. Eu acessei fragmentos disso. Então, acho que o pior ser que eu vi na minha vida, né, na terceira dimensão, encarnada nessa minha jornada aqui, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. A gente é um pacote de coisas. Não tem como conhecer a luz sem compreender a sombra. Então a gente vai vivendo e vai. Mas eu nunca senti tanto ódio quanto eu senti nessa vida que eu tive. Nunca. Nunca. Você ri, né? É verdade. Achou que eu ia falar do diabo? Eu mesmo. Professor, você falou em uma live que quem faz projeção acontece de ter um sono profundo rápido e depois acorda super desperto. Poderia explicar um pouco mais? Não, normal. Por exemplo, veja, novamente, eu quero deixar claro aqui que eu não sou o super projetor, o X-Men, que eu não... Agora eu vou sair do corpo e saio, e não é toda noite que acontece. A projeção depende de muita coisa. Depende muito dos mentores, depende também da minha vida estar organizada. Períodos que a minha vida estava muito bagunçada, ou que eu estava muito preocupado com a realidade física, com coisas que eu tinha que fazer aqui, simplesmente fiquei alguns meses, vários meses sem ter. Hoje em dia, pelo menos uma vez por semana eu tenho, mas não é todo dia. Não é todo dia. Então, tirar essa imagem de que eu sou o super-homem. Só pratico isso desde os 12 anos, por causa do Hermínio. Tive sorte de conhecer o Hermínio desde cedo. O meu primo Francisco me levou no Hermínio e tal. Então, minhas experiências são longas porque eu tenho 48 anos, então desde os 12 eu tenho um repertóriozinho, mas também não é grande coisa, um repertóriozinho. Peraí que eu perdi a pergunta. Peraí. Tá, do acordar. Então tá. Sei lá, fiz o exercício, faço o EV antes de dormir, fiz alguns exercícios, entro em catalepsia projetiva, maior parte das vezes eu não tenho a projeção clássica, isso é, eu não me vejo saindo do corpo, poucas vezes isso acontece comigo, é raro. A maior parte das vezes eu apago aqui e acordo na quarta dimensão, e aí é um outro trabalho de eu na quarta dimensão entender que eu estou fora do corpo, porque muitas vezes eu posso ter uma projeção inconsciente, isso é, eu estar na quarta dimensão e não ter noção que eu estou lá. Então é um outro trabalho. O primeiro trabalho é conseguir ter consciência fora do corpo. E o segundo trabalho é trazer essas informações para o corpo. Muito bem, nessas vezes aí que eu consigo ter alguma consciência fora do corpo, que eu falo, puxa, estou fora do corpo. Aí eu ganho autonomia, aí eu posso sair andando, conversar com as pessoas, viver aquela situação, entender o que eu estou vivendo, senão passa a ser um devaneio, um sonho maluco, você nem compreende o que está vivendo. Aí, de repente, você está lá ajudando alguém, dando um passe energético, ou vivendo alguma coisa, e vem um ser te atacar. Quando esse ser vem te atacar, imediatamente você aumenta, o seu emocional cresce. Quando o seu emocional cresce, libera, porque nós estamos ligados no corpo, através do cordão de prata, o cordão de ouro, etc., o nome que queira dar. O corpo libera adrenalina, a frequência cerebral sobe, e imediatamente nós voltamos para o corpo. E aí você está dormindo, você faz assim. Você abre. Simplesmente abre o olho. Você estava lá, volta para cá e abre o olho. Aí às vezes demora um tempo para conseguir voltar a dormir. Você demora um tempo, porque você liberou um pouco de adrenalina no corpo físico.
Tem que esperar essa adrenalina baixar, as frequências cerebrais baixarem de novo para conseguir dormir. Eu nem insisto mais. Quando eu acordo assim, eu vou fazer outra coisa. Vou ler, às vezes 3 da manhã, vou ler, tem uns livros lá do lado da cama. Fico lendo até me dar sono de novo. Porque eu já, antigamente, eu ficava tentando voltar a dormir, mas tinha que esperar meu corpo acalmar da experiência. Algumas vezes eu escrevo no Diário dos Sonhos, recomendo vocês fazerem um diário dos sonhos e vão escrevendo todas as experiências que vocês tiveram lá. Isso é bem legal para frente como terapia. Depois de uns 10 anos escrevendo, você vai voltando e vai vendo que o que você vivia fora do corpo e também os sonhos que você teve tinha muito a ver com o que você estava vivendo no momento na vida. Então é bem legal fazer o Diário dos Sonhos. Professor, quando a gente sente dor durante a saída, no caso de uma dor forte na cabeça, como se fosse rasgar o cérebro, fico com medo de prosseguir e daí faço de tudo para voltar. Eu devo deixar rolar? Sim, sim. Essa dor, veja, a partir do momento que você está em catalepsia projetiva, o seu corpo físico está dormindo. Qualquer coisa que você sentir a partir daí é no corpo energético. É no corpo energético. Existem pessoas que conseguem sair mais facilmente por alguns chakras. Por exemplo, existem pessoas que conseguem sair do corpo mais facilmente pelos pés, pelos chakras dos pés. Algumas pessoas conseguem sair mais facilmente pelo chakra frontal. Algumas pessoas conseguem sair mais facilmente pelo chakra cardíaco. E algumas conseguem sair mais facilmente pelo chakra mental. A questão é, por que o chakra mental prende tanto, esse campo magnético que nós temos aqui? Porque nós pensamos muito, nós somos um ser que pensa, nós passamos o dia inteiro pensando. Logo, há uma maior atividade eletromagnética nessa área do corpo, toda nessa área. Então, o seu corpo etérico está saindo, o seu corpo astral está saindo, logo há uma massa energética muito maior aqui para ele se desprender. Então ele tem que vencer, é uma resistência muito maior para ele ter que desprender. Então aconselho você treinar, fazer o exercício de tentar rolar para o lado, em vez de tentar sair por cima, pela cabeça, rola para o lado, que aí você evita um pouco esse campo magnético que forma aqui em volta da cabeça. Ou tenta escorregar pelo pé da frente, pela frente do pé, escorregar sua consciência para a frente do pé. Mas se você sai pela cabeça, várias vezes, eu tive a experiência de estar saindo pela cabeça e ficar preso, meio a meio. Fica a minha consciência, uma parte fora e a outra presa. Mas presa por quê? Porque aqui tem uma malha magnética muito grande. Nós geramos muito magnetismo através dos nossos pensamentos. Nós pensamos demais. Então fica uma atividade maior aqui, que gruda. É como se fosse uma cola. E nós temos mais dificuldades para sair aqui pela cabeça. Então tente rolar para o lado ou escorregar pelos pés, você consegue evitar. Posso fazer projeção astral na gravidez? Sim, problema nenhum. Não tem contraindicação, não. Você faz. Você faz, só não lembra. Novamente, o exercício não é para sair do corpo. O exercício é para lembrar as experiências fora do corpo e ter consciência fora do corpo. Sair, todo mundo sai todas as noites. Todas as noites. Nós saímos. Vamos ver. Professor, pode falar dos benefícios da autoaplicação do Reiki? Bom, princípio básico. Princípio básico, não só do Reiki, de qualquer tipo de passe energético. É auto-se aplicar. Auto-se aplicar. Aliás, desde o primeiro dia que aprendemos Reiki ou qualquer tipo de passe energético magnético, vendo a pilha aqui, passe energético magnético, nós temos que nos auto-aplicar todos os dias, diariamente. Por quê? O mais difícil de compreender do Reiki, falando do Reiki especificamente, é nós entendermos, quando nós estamos aplicando, o que é a minha energia e o que é a energia do Ti, do Prana, do Criador. É muito normal, no começo, os primeiros 2, 3 anos, quando aplicamos Reiki, nós doarmos a nossa energia e não deixarmos a energia do Ti, o fluxo de Ti, simplesmente penetrar no nosso coronário, passar pelos nossos canais energéticos e sair pelas mãos. Agora, você ficar esperando o cliente para poder treinar isso, você vai demorar muito tempo. Porque no começo, quem está começando em terapia holística vai ter 3, 4 clientes por semana. O melhor modo de você ir treinando isso é se auto-aplicando. Você vai se auto-aplicando e vai
Porque isso não dá para explicar em teoria. No curso ensinam, divida a sua energia, não dê a sua energia. Dê a energia do Criador, do Ti, do Prana. Ok, isso é teoria. Mas como fazer isso praticamente? Treinando. Se auto-aplicando, você vai compreendendo o que é seu e o que não é, através da sensibilidade energética. Aliás, uma coisa também que deveriam ensinar em Reiki é nós ficarmos nos mapeando o tempo todo com a mão, procurando nossos pontos de fraqueza. Nós temos que desenvolver sensibilidade energética nos chakras das mãos. Para quando eu fizer um scanner no paciente, no cliente, eu saber os pontos que eu preciso energizar. Isso deve ser feito com a gente, em primeiro lugar. Vai pondo as mãos nos chakras, vai brincando. Sente a temperatura, sente o magnetismo do chakra. Primeiro exercício para sentir o magnetismo. Vai encostando a mão, ó, vocês vão sentir o magnetismo na mão de vocês. Tem dias que esse campo magnético vai estar maior, tem dias que vai estar menor. Mas essa sensibilidade vem através da prática. E qual o melhor modo de praticar? Com a gente. Dou o meu exemplo de acupuntura. Quando eu comecei a estudar acupuntura, eu me agulhava o dia inteiro. Eu parecia uma almofada de costureiro. Pus agulha em tudo que é canto no meu corpo, porque eu tinha que pegar a prática de como agulhar. Eu tinha que compreender a teoria dos canais. Eu tinha que ver que efeito me dava. Como é que eu posso aplicar algo em alguém se eu não sei o que isso causa? Se eu não sei que efeito está causando. Então eu me agulhava o dia inteiro. Tudo que é ponto do meu corpo eu me agulhei. Mesma coisa o Reiki. Então, se auto-aplicando todo dia, você vai ganhando sensibilidade energética, você vai desenvolvendo o chakra das mãos, você vai desenvolvendo o coronário para captar energia em ti. Fora que, além do mais, você vai estar se recarregando todo dia. Se recarregando todo dia, você passa a ser um doador de luz. Aí onde você for, você está distribuindo luz, mesmo sem querer. Você está carregada, a pilha está carregada, você vai doar luz para quem não tem pilha. Você também afasta processos de auto-obsessão, você começa a limpar larvas astrais, miasmas, várias coisas se auto-aplicando o Reiki. Então deveria ser, entre aspas, obrigatório. Não só Reiki, qualquer tipo de passe energético, a auto-aplicação. Porque como eu vou ganhar sensibilidade? Como eu vou entender o que o outro vai sentir se eu não sei a sensação que isso causa? E me auto-aplicando eu vou compreender. E vou estar me ajudando, vou estar ajudando as pessoas, vou estar ajudando todo mundo. Se eu ministro curso de Reiki presencial, eu já dei, mas online ainda não. Mas se eu for dar um curso de Reiki, eu não vou dar apenas de Reiki, eu vou dar de passes energéticos. Desde os passes mais primitivos que nós fazíamos na pré-história, passando por passes espíritas, porque é tudo o mesmo princípio. É tudo o mesmo princípio. Essa quantidade de nome hoje que fala Reiki xamânico, Reiki saravá, Reiki dos ETs, Reiki do leão, Reiki, é tudo passe energético, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Que é uma técnica muito simples. Aliás, um curso de meia hora já você já compreende. Não tem. Eles mudam o nome porque é para ficar, não sei, passe. Eu capto a energia do Ti, transmito pelos chakras da mão e pronto. Isso nossos antepassados faziam, nossa avó fazia. A minha avó não fez curso de Reiki. Eu tinha um galo na cabeça. Ai, vó, tô com o galo. Ela pegava a mão e ficava, calma menino, vai sarar, calma menino, vai sarar. E o que ela estava fazendo? Reiki. Passe energético. Agora, existem os símbolos mágicos. Mas aí não precisaria de um curso de Reiki, precisaria de um curso de como trabalhar com símbolos mágicos. Que é outra história. Que também entra em radiestesia, entra em Gravoboy, entra em rituais de magia, pentagramas e tudo isso. Que também no modo que é ensinado os símbolos mágicos é um modo muito vulgar. Símbolos mágicos é outro tipo de curso. Como utilizar símbolos mágicos. Que quem é iniciado em magia demora anos para utilizar símbolos mágicos. Anos. Então são cursos separados. Passe energético é uma coisa, símbolos mágicos é outra. Deveria ser dado como um curso separado.
E envolver uma série de símbolos mágicos que abrem portais, na verdade, são grandes programadores de frequências vibracionais. Aí é outro curso, são coisas separadas. Professor, gostaria de saber sua opinião sobre a meditação das rosas, leitura de áurea. Bom, meditação das rosas eu não conheço. Leitura de áurea, vou dar um exercício bom para vocês. Simples, veja. A maioria dos exercícios que eu dou são simples, mas isso não quer dizer que são fáceis. Não confundam simplicidade com facilidade. Os exercícios espirituais e mágicos, na sua maior parte das vezes, são simples. Mas isso não quer dizer que são fáceis. Exercício para você começar a treinar a ver aura. 2 exercícios. O primeiro, desenhe um triângulo preto numa cartolina, gruda na parede branca, gruda numa parede branca. Abaixa a luz, deixa o mínimo de luz possível no ambiente. Fica olhando fixo para esse triângulo. Só, não pisca, fica olhando. Deu vontade de piscar irresistível? Pisca e volta. E fica olhando. E fica olhando para esse triângulo preto. Esse é o exercício 1. Exercício 2 para fazer com alguém. Um senta de frente para o outro. Os dois ficam olhando para o chakra frontal do outro, fixo, sem piscar. A luz bem baixinha. E fica. Deu vontade de piscar? Pisca e volta. Tenta piscar o mínimo vezes possível. Fica olhando para o chakra frontal, um do outro. Você vai começar a ver o campo magnético da outra pessoa. Você vai, às vezes, conforme você vai treinando, você vai aprendendo a ver chakras, claro, de uma maneira grotesca, mas você vai ver um pouco de chakras, você vai ver algumas outras vidas das outras pessoas, etc. Então, esses são os 2 exercícios para treinar. Ver aura, que na verdade é ver o corpo etérico, não tem nada de... é corpo etérico, você treina e vê. Tibério, responde aí, como conviver com o sentimento de culpa do passado e o peso da consciência? Joga fora. Ué, culpa do quê? Fez, está feito. O que você fez está feito. Não vai voltar o tempo. Não vai desfazer. Você tem 2 opções diante disso. Carregar isso pelo fim da sua eternidade. Compreender que você não tinha a mesma consciência que tem hoje, não tinha o mesmo conhecimento que você tem hoje, não era o mesmo ser de hoje, errou. O que você pode fazer? Posso pedir desculpa? Pede desculpa. Posso tentar consertar as coisas de um modo material? Se eu fiz algo material terrível, tento consertar. Se eu não posso fazer mais nada, o que eu posso fazer? Mais nada. Nós temos 2 opções diante disso, de alguma coisa negativa que fizemos no passado. 2 opções apenas. Ou carrega isso o resto da vida, que não vai adiantar nada, porque o tempo não vai voltar e o que está feito não vai ser desfeito. Já foi feito, acabou. Que a nossa avó falava, o leite derramado. Derramou o leite, paciência. Quebrou a jarra, quebrou. E a outra opção é compreender racionalmente. Compreender racionalmente. Veja, eu fiz aquela atitude, eu não tinha a mesma consciência de hoje, eu não era o mesmo ser de hoje, eu não tinha as experiências que eu tenho hoje, eu nem via a vida da mesma forma que eu vejo hoje. Ok. E aí ter compaixão com você mesmo. Com você mesmo. Falar, ok, tá bom. Aprendi, pronto. Aprendi que esse caminho gera dor. Não vou mais seguir esse caminho que gera dor. E, paralelo a isso, se eu puder pedir desculpa, eu peço. Se eu puder remediar a situação, remedio. Se eu não puder fazer nada, compaixão consigo mesmo. Ok. O que eu posso fazer? Errei. Todo mundo erra. Não somos perfeitos. A vida é uma sucessão de erros, não uma sucessão de acertos. Errei. Bola para frente. Se a pessoa não aceita desculpa, podemos trabalhar estando longe, tipo pedir perdão, falando como se estivesse falando com a pessoa. Veja, uma vez que você pediu perdão, a pessoa não aceita, veja, são 2 sacos de pedra. Vamos pegar um relacionamento. Uma pessoa magoou a outra. Um casal. Um magoou o outro. Pronto. Os 2 saíram magoados da relação. Eu resolvi trabalhar a minha mágoa, a minha culpa, minhas coisas, etc., meus erros, bababá. Resolvi. E cheguei à conclusão que, tá bom,
perdoo, mas é um sentimento meu, eu não preciso pedir para a pessoa. Perdoo, deixa para lá. Paciência. A pessoa também erra, todo mundo erra, e paciência. Posso, como um ato de educação, chegar para a pessoa e falar, ó, me desculpa o que eu fiz com você, me desculpa, não foi correto, estava em outra consciência, me desculpa. Se a pessoa falar, não, não desculpo, aí é um problema dela, não é mais um problema seu. Ela que vai continuar carregando o saco de pedra. A sua parte você fez. A sua parte você fez. Você compreendeu a situação, você entendeu que o caminho que você fez gerou dor, que o caminho que você trilhou gerou dor, já sabe que esse caminho vai gerar dor. Aí você tem o livre-arbítrio de novamente seguir esse caminho ou parar de seguir esse caminho, mas você compreendeu. Você compreendeu que o outro erra, que ninguém é perfeito, que as pessoas erram uma com as outras e que faz parte. Pronto. E se livrou, sinceramente, tem que ser sincero, se livrou disso dentro de você. Pronto. Tá bom. Não sinto mais nada, deixa pra lá. Chega pra outra pessoa e fala, me desculpa. Não, não vou te desculpar. Então tá bom, aí já é um problema seu, né? Mas meu, minha parte eu fiz. Eu controlo meu interior, não meu exterior. Novamente, eu não controlo nada de fora. Controlo aqui dentro. Aqui dentro eu tenho controle. Agora, as coisas de fora, como eu posso controlar? Como eu posso querer que alguém me perdoe? Não posso. É uma questão da outra pessoa, não minha. É uma questão da outra pessoa, não minha. É isso aí. Vamos terminar. Eu estou com fome. Mão no coração. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu sou a divina presença, eu sou. 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 E eu sou a divina presença, eu sou. É isso aí. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. Semana que vem volto com mais perguntas e respostas. Eu gostei desse sistema, é bem legal. Melhor do que ficar num tema único. Então, se alguém quiser me mandar perguntas antes, eu não sei como. Me manda pelo direct, eu não vejo do Instagram. É muita, fica passando aquelas coisas, eu quase não entro. Mas me manda, põe embaixo do vídeo, desse vídeo aí, perguntas novas, aí eu respondo ou guardem as perguntas pro dia da live. E semana que vem a gente faz de novo perguntas e respostas. Agradeço a todos, muita paz, muita luz, muito obrigado a todos, uma ótima semana. Vamos vibrar alto, vibrar positivo, manter nossa frequência alta e esperar a nuvem passar. Muito obrigado.